tem um tempo certo para descansar. A gente tem um tempo certo para a gente curtir a vida, com a família. A gente tem um tempo certo. Dia de culto é dia de culto. Dia de oração é dia de oração. Às vezes a gente acha que orando 10 minutos por dia já está muito bom. E a gente podia ficar em casa, né? Que estava todo mundo lá em casa, né? Junto, Isso, estava todo mundo. A gente recebeu a nossa família lá em casa, estava todo mundo lá. Né? A gente podia dar uma desculpa ao pastor. A gente está com a família aqui, a gente não vai. Não, a família já sabe que deu horário para o culto, eles têm que ir embora. Eles sabem disso. Amém, igreja? Amém. Sem muitas delongas. Salmos capítulo 9, versículo 9 e 10. Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10. Tema da nossa ministração de hoje: existe um refúgio para o oprimido. Amém? Existe um refúgio para o oprimido. Grande Deus, obrigado, Jesus, ao Senhor, meu. Muitas vezes a gente fica tão oprimido, tão desanimado com as circunstâncias, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente esquece que nós temos um refúgio. Amém. Que nós temos um Deus que fortalece. O pé está ali, ó, formigando, né? O pé está ali louco para tirar o sapato e deitar. Mas o refúgio vai fortalecer. Eu vou ter força para ficar no culto, eu vou ter força para orar, e quando eu chegar em casa eu vou descansar e vou acordar amanhã renovado. Amém. É dessa maneira que nós temos que entender. E nós estamos falando de oprimido em todas as áreas. Nós vamos falar de oprimido em todas as áreas. Porque às vezes nós achamos que o oprimido é só aquele pobre coitado que está sem Jesus, e não, muitas vezes nós estamos aqui e estamos sendo oprimidos. É que eu falei, a gente está aqui louco para cultuar a Deus, mas muitas vezes a nossa carne está falando assim, viu? Vai no culto hoje não. A gente está sendo oprimido pelo mal. Isso é opressão maligna. Amém? E o Salmo 9, no versículo 9 e 10 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Amém. Olha que forte isso, pode se sentar. É lindo esse salmo, esse versículo. Olha, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Já pensou se todas as pessoas que falassem assim, ó, eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu não aguento mais, estou sendo oprimido, perseguido, fosse largar a mão de Deus? As igrejas estariam vazias. Mas nós precisamos entender que aqui é onde nós somos restaurados. Aqui tem renovo. Amém. É isso que nós precisamos entender. Que o renovo da nossa vida, alma, espírito, está aqui. Quantas vezes você já entrou na igreja cansado, desanimado, pensando em desistir, falando assim, eu não vou mais, eu não quero mais, e daí de repente você ouviu uma palavra, um louvor que te colocou de pé e falou assim, continua. Aleluia. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. O dia que a igreja virar chavinha, como a pastora falou aqui, né, no último culto, no culto de domingo, nós viramos essa chavinha, porque essa chavinha está aqui, ó, na nossa mente. Porque toda a batalha nós vivemos aqui na mente. E essa chavinha está aqui. Vira a chavinha. A partir de hoje eu não sou mais coitadinho, eu não sou mais o bichinho de Jacó, eu não sou mais o cansadinho, eu não sou mais. Não sou mais. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor, diz a palavra. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. E daí continua dizendo assim, ó, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Aí é o ponto-chave. Aí é o ponto-chave desses dois versículos. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Poderia ter mais gente aqui? Poderia. Poderia a igreja estar estourando já, alugando um lugar maior para a gente montar uma igreja maior? Poderia.
o que conhece esse nome a fundo, na intimidade. Porque o dia que as pessoas elas entenderem que ela precisa conhecer esse nome, vai faltar igreja. Sabe por que vai faltar igreja? Porque tem um monte de gente oprimida aí fora. Tem um monte de gente desanimada aí fora. Que não fica só pensando em desistir. Ela executa o desistir na vida dela. Se suicida. Comete o suicídio. Desiste da vida assim, sabe? E se vira dentro de um quarto e começa a viver uma depressão que não quer ver ninguém, não quer estar com ninguém. Porque essas pessoas ainda não conhecem o nome do Senhor. Elas não conhecem. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor é bem clara. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca vai desamparar os que te buscam. Você pode encontrar com o irmão fala assim: está difícil a vida, não está fácil, estou enfrentando uma batalha, estou enfrentando uma luta, mas você nunca fala assim: viu, eu vou me matar ali, vou jogar na frente do carro, vou me enforcar, porque eu não aguento mais. Não acontece isso com aqueles que conhecem o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor, ele ampara aqueles que buscam. Esse versículo é uma poderosa mensagem de conforto e confiança no Deus eterno. Uma promessa de que Deus nunca desamparará aqueles que o buscam com fé. A gente tem a nossa vida transformada a partir do momento que a gente busca o Senhor com fé. A palavra do Senhor, ela vai sempre nos mostrar que não vai ser fácil a vida. Não foi para aqueles que já passaram por essa terra, e não vai ser fácil para nós. A gente vai ler a história, a Bíblia inteira, a gente vai ver que desde lá do Antigo Testamento, os homens que resolveram caminhar com Deus passaram por batalhas, por lutas. Alguns desistiram, alguns retrocederam, sim, mas a maioria continuou lutando. E nós precisamos fazer parte dessa maioria. Amém, igreja? Nós precisamos fazer parte dessa maioria. Olha, eu passei pela luta, mas eu não desisti. Eu passei pela prova, mas não parei. Olha, eu estou desanimado em tal situação, mas com Deus não. Quando eu entro na presença de Deus, meu ânimo ele revigora, o meu ânimo ele volta, e eu estou na presença de Deus todas as vezes que eu posso. Aleluia. Senão, nós acabamos desistindo de Deus muito fácil. Como eu falei para uma pessoa conhecida hoje, eu falei assim: Deus não é algo que a gente procura só quando a gente está, lá na lama. Quando a nossa vida começa a melhorar, a gente tem que continuar buscando Deus. Amém. Porque senão fica fácil. O pastor está passando por um sufoco lá, um sufoco financeiro, está passando por um sufoco no trabalho, está passando. Pastor, eu vou buscar Deus, mas vou no monte, eu vou acordar de madrugada, eu vou buscar. Daí depois que consegue estabilizar a vida, arrumar a vida, daí nós desistimos de Deus, nós deixamos Deus de lado. Deus, quando eu precisar eu volto. Não, a gente tem que ter uma vida de equilíbrio com Deus. Um homem ou uma mulher que tem fé no Senhor tem uma vida equilibrada com Deus. Aleluia. Eu sempre falo e vou continuar falando. O mundo lá fora pode estar desabando, mas nós estamos aqui fortes na presença de Deus. Amém. Eu tive um pastor, vocês sabem quem é, o pastor Jorge. Ele falava: pastor, não perca o culto, venha para o culto, nem que seja capengando. Ele falava: se for preciso você chegar no culto assim, encostado na parede, ir até o seu lugar lá, sentar e ficar sentado o culto inteiro, venha no culto, não perca o culto, porque você vai sair daqui restaurado. Aleluia. Quantas vezes eu subi no altar, a pastora sabe disso, até o próprio pastor Jorge sabe disso. Eu subia para pregar, eu estava com 39 graus de febre. Eu estava com febre, eu não estava em estado febril, eu estava com febre. E saía do altar curado. Aleluia. Eu nunca cheguei e falei assim: não, pastor, hoje eu não vou no culto, porque olha,
olha, a tal doença está me impedindo, só se tivesse muito ruim, porque qualquer coisinha não me impedia. E eu saía de lá renovado. Isso é quando eu tinha a diabetes mais compensada. Hoje eu estou melhor, muito melhor. Daí hoje que eu estou melhor, eu não vou pegar, não vou buscar Deus. Eu vou deixar Deus de lado porque eu estou com uma dorzinha no meu pé, porque o meu pé incha. A pastora viu como eu cheguei em casa ontem em casa? Ontem, né? Ontem. Meu pé parecia um pão italiano. Daí o pastor fala assim: Carol, traz um pão hoje. Eu falei: nossa. Dá para chegar lá com o meu pé lá. Vamos falar assim: nossa, que pãozão. Não, estou fazendo essa brincadeira porque parecia um pão mesmo. Né? Então o que acontece? E se o culto fosse homem, eu ia vir da mesma forma. Com o pé inchado. Porque se o pé inchado, gente, nos impede de vir no culto, uma dor de cabeça, uma dor de dente, um cansaço nos impede de vir no culto, nós não vamos aguentar a grande tribulação que vai existir na terra se nós ficarmos aqui. Nós não vamos aguentar. Nós estamos formando crentes café com leite. Sabe crente café com leite que não consegue tomar um cafezinho preto amargo? Não, tem que ser com leitinho bem docinho. E não é fácil tomar café preto amargo, é? Não é fácil. A pastora está acostumada ali. A pastora Jorge toma direto. Tá vendo? Não, eu também tomo se eu preciso, mas o que acontece? Que é ruim, é ruim. Né? Eu não como açúcar, mas eu tomo pelo menos com adoçante. Então, gente, é isso que nós precisamos entender. Se nós não conseguimos vencer o nosso corpo, as nossas pequenas dores, como que nós vamos enfrentar uma grande tribulação se nós ficarmos? O primeiro dedinho que da nossa mão for cortado, a gente fala assim: não, eu estou servindo ao diabo. Eu me rendo ao diabo. Você já pensou se isso acontecer? Então, por isso que nós temos que ser formados como crentes casca grossa, que aguenta a pancada. Sabe por que nós temos que entender isso? Porque na verdade nós estamos aguentando a pancada, mas quem vai curar nossa pancada é Deus, porque está dizendo aqui que Ele não vai desamparar. Ele não vai desamparar. Eu vou apanhar hoje por causa da minha dor, eu vou sofrer por causa da minha dor, mas o Senhor vai me colocar de pé. Apesar de muitas situações fugirem do nosso controle, bom mesmo é confiar no Senhor em todo o tempo. Lamentações 3:25. Lamentações 3:25. Vou ler aí no computador. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Está aí. Apesar das situações, bom mesmo é confiar no Senhor. Não adianta a gente achar que eu vou confiar no vizinho, vou confiar no patrão, vou confiar no irmão. Não, é confiar no Senhor. Aleluia. É confiar no Senhor. As minhas dificuldades é nessa área, nessa. Primeiro eu confesso ao Senhor. Se você tiver algum irmão de sua confiança que quer desabafar para ajudar você a orar, converse com seu irmão. Mas primeiro eu confio no Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade de vencer isso. Muitas vezes nós temos preguiça de tudo. A preguiça é algo a ser vencido. Amém? A preguiça é pecado. Algumas pessoas não querem escutar a verdade, mas a verdade é essa. Como eu também falei para o irmão hoje, eu falei assim: eu prefiro que você fique chateado comigo, por eu falar a verdade para você, entendeu? Do que você ir embora daqui comigo jogando confete em você. Quer ficar chateado, irmão? Fica, não tem o que fazer. Mas eu sou pastor. Amanhã ou depois Deus vai cobrar de mim e não ter falado para você. É melhor a gente falar a verdade e ser visto, como um pregador duro, um pregador que briga com a igreja. Não é que briga com a igreja, é um pregador que quer ver uma igreja comendo algo de substância, não tomando leitinho na madeira ainda.
fácil agradar a igreja, é fácil encher a igreja. É só falar que vai trazer um profeta aqui que revela RG, CPF, que fala isso, fala um monte de asneira, enche a igreja porque o povo quer profeta. Mas se viu o profeta com cajado, daí ninguém mais quer ouvir o profeta. O profeta tem que declarar coisas boas, riquezas, bens materiais, daí está tudo certo. Mas por que nós não podemos escutar que o pecado nos leva para o inferno? Se nós não confiarmos nesse Deus aqui, nesse Deus que está dizendo ali, bom é o Senhor, e o único que pode nos livrar do inferno é Ele, não existe outro. Não adianta a gente pegar e pedir intercessão para estátua de barro, para Buda, não adianta. Nós temos que pedir a misericórdia e a graça do Senhor, porque Ele é bom. É o que está dizendo a palavra, eu acredito nessa palavra. Para os que esperam por Ele, nós esperamos por Ele. Eu gosto sempre de falar, eu sempre falo também nas ministrações que nós estamos aqui, mas será que nós vamos chegar à nossa casa? Porque Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Jesus pode vir recolher a igreja dele hoje. Nós não sabemos. Então nós temos que esperar por Ele, para a alma que busca. Porque isso aqui vai ficar. O que Ele vai recolher é o nosso espírito. Então, gente, nós precisamos entender a grandeza desse Deus. Bom é ter esperança e aguardar no socorro que vem de Deus, que está atento ao nosso clamor. Salmo 34:15. Salmo 34:15. Aleluia a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Bom é ter esperança e aguardar no socorro que vem de Deus, que está atento ao nosso clamor. Todas as vezes que a gente estiver passando por aflições, perseguições, como a gente leu lá no Salmo 9, nós temos que levantar um clamor. O que nós viemos fazer aqui hoje? Receber uma palavra no nosso coração e depois a gente vai fazer o quê? Levantar um clamor. Como o pastor falou aqui, de alguma forma esse clamor tem efeito. Às vezes nós não estamos vendo na igreja lotada, nós não estamos vendo em nós mesmos, mas muitas vezes Deus está mostrando para nós através da nossa família, como mostrou para eles, dando livramento do filho. Às vezes nós precisamos somente ficar atentos naquilo que Deus está fazendo, porque Deus está sempre trabalhando. A palavra de Deus diz que Ele não descansa, Ele não dorme. Enquanto nós estamos lá na nossa cama, dormindo, descansando, Ele está trabalhando em nosso favor. A quantia de coisa que está acontecendo em Bragança essa semana, entrando, bandido entrando nas casas das pessoas, fazendo refém, pessoas sendo mortas. Na rua de casa. Hã? Na rua de casa. Na rua da casa do senhor também? Não, esse deve ser na rua de casa. É, mas entraram também na São João Batista. Na São João Batista também entraram numa casa. Foram no cantinho do bigode, lá renderam o bigode também, do bar lá. Gente, olha o que coisa está acontecendo. Daí eu falo para você: será que o seu clamor não tem valido nada? Nós não temos sido tocados pelo inimigo. Quando eu falo inimigo, gente, não é o próprio diabo vir na nossa vida, não. É ele enviar os enviados dele. Porque essas pessoas que têm feito maldade são enviados do inimigo, que não tem Deus no coração. Nós andamos de carro, de moto pela cidade, a gente tem livramento, não acontece nada com a gente. Daí você vai lá, abre a página do Facebook, morreu não sei quem de moto, caiu da moto, bateu a moto, socou o carro, bateu o carro, fez não sei o quê, e nós estamos ilesos. Aleluia. Ilesos nós estamos.
O Senhor só faz isso com aqueles que o buscam e aqueles que levantam para amor para Ele. Eu não quero saber quantas pessoas vai vir na quarta. Eu sei que eu vou vir, eu preciso do clamor. Eu preciso da oração de quarta. Deus é maravilhoso, soberano sobre todas as coisas, cheio de graça e misericórdia. O Senhor Deus tem pensamentos de paz e não de mal, a nosso respeito, para nos dar o fim que esperamos. Está lá em Jeremias 29:11. O Senhor, Ele tem pensamentos de paz para nós. Por que nada de mal tem nos acontecido? Porque o pensamento que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz. Aleluia. Jeremias 29:11. Está aí para não ficar só nas minhas palavras. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem quer vós? A vosso respeito. A eu, você, a cada um de nós, a você que está assistindo, o Senhor tem um pensamento sobre você. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos ter? Morar no céu, morar na eternidade, ser salvo. A palavra de Deus diz, e eu levo você a refletir nessa palavra. Já pensou nós chegarmos na presença de Deus e Ele chegar e falar assim: aparta-te de mim? Ele virar o rosto, porque vai ser desse jeito: aparta-te de mim. Ele nem querer olhar na nossa cara. Será que algum dia da nossa vida, o dia que nós estamos cansados, com preguiça, desanimados da igreja, nós já paramos para pensar nisso? Ah, pastor, mas está querendo dizer que a igreja vai salvar? Não, a igreja é um lugar de comunhão, é para estarmos unidos. Deus quer isso, comunhão, unidade. Senão Ele não criava a igreja através de atos, onde todos se reuniam, todos estavam juntos. Ele ia deixar uma palavra dele falando assim: ó, viu, você é igreja, você é igreja, você é igreja, você é igreja, cada um cuida da sua vida. Mas não, Ele falou para Pedro: você vai ser a rocha, você vai ser a pedra, você vai ser a igreja. Pedro fundou a igreja. Quando ele foi lá e pregou, e as pessoas se converteram. Hoje é a nossa missão. Hoje é a nossa missão sermos fortes, porque nós esperamos um fim melhor que aquilo que nós temos visto na terra. Não vai ser legal a gente pegar, chegar e ser dispensado por Deus. Ele é o galardoador de todos que o buscam. Hebreus 11:6. A minha busca e a sua busca não é em vão. Deus, Ele não vai deixar de nos dar uma recompensa por buscá-lo. Ah, pastor, é uma barganha? Não, não é barganha. Nós não fazemos barganha com Deus. Mas nós precisamos de Deus. E quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, nós buscamos. E automaticamente, por buscar Ele, Ele vai nos abençoar. É automático. É aquele famoso ditado: cada ação, uma reação. Está aí, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então está aí. É bem claro: sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A gente não vem aqui porque a gente fala assim: não, está fazendo uma live, a gente quer 500 curtidas, 1000 curtidas, 1000 visualizações. Não é por isso. Nós não queremos agradar a rede social. O intuito é alcançar as pessoas na rede social, mas não agradar a rede social, o dono da rede social. Não é isso. O nosso intuito é
a alcançar as pessoas para que elas venham ter essa mesma fé. A mesma fé que nós temos. Quantas pessoas nesse momento estão em casa desesperadas e não sabem o que fazer, não encontram saída. Daí pode ser que alguém já falou de Deus, mas ela não tem a fé, porque a palavra de Deus ela é bem clara: sem fé é impossível agradar a Deus. E ela só vai se fortalecer na fé porque um dia nós também chegamos sem fé aqui. O dia que ela entregar a vida dela para Jesus. Eu não sei como que você tem vivido a sua vida, como que anda a sua vida. Se você tem enfrentado as lutas, desafios, que muitas vezes você acha que é impossível você vencer. Mas esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Venha conhecer esse Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Você pode aceitar aonde você está mesmo. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Se você tiver fé e aceitá-lo nesse momento, aonde você está, o Senhor Ele já vai alcançar o seu coração. Creia que é dessa forma que Deus trabalha. Mas para isso você precisa ter fé. Você precisa crer que existe um Deus que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Um Deus que nunca coloca um ponto final na nossa história. Eu tenho certeza que Deus apenas colocou uma vírgula na sua história. Ele tem uma continuação para a sua história, e só depende de você para mudar a sua vida. A partir do momento que você aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai entender que você não precisa de mais nada nessa terra, porque você vai ser 100% dependente de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, você que está escutando essa palavra, e que o Espírito Santo toque no seu coração, para você caminhar com Cristo. O caminhar com Cristo, muitas vezes é doloroso, dói, é cansativo, mas a sua recompensa, o seu galardão, vai ser preparado no céu. Creia nisso. Creia nessa palavra, creia nessa declaração que eu estou fazendo, e a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Por isso devemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Criador. Relacionamento íntimo e pessoal é a gente falar tudo para Deus. Tudo. Muitas vezes tem coisas que nós não falamos nem para o nosso cônjuge. Nós não falamos. Muitas vezes sentimos vergonha, receio, medo, insegurança. Mas para Deus nós podemos falar tudo. Aleluia. Olha, Deus, eu estou com dificuldade nessa área. Olha, essa área para mim, Deus, eu tenho mais dificuldade. Eu mudei aqui, mas aqui, Deus, olha, é uma dificuldade tão grande, Deus. E eu não me sinto, eu não me sinto preparado, confortável para me abrir com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha. Então, Senhor, eu estou falando com o Senhor. Porque o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, eu posso falar. Aleluia. Que o Senhor está me ouvindo. É esse tipo de intimidade que o Senhor quer ter com a gente. É esse tipo de relacionamento. Ele nos dirige em nosso caminhar no dia a dia, nos mostra o seu operar, de forma a ficarmos maravilhados com o seu agir em nossas vidas. É o que eu acabei de falar. Ele dirige o nosso caminhar. A gente tem andado, a gente vai para lá, vai para cá, a gente vai para o trabalho, volta, anda, e a gente está sendo cuidado de Deus, cuidado por Deus no nosso dia a dia, de forma que, se nós formos pensar, comparar o que está acontecendo lá fora com a nossa vida, nós temos que ficar maravilhados, igreja. É lindo o que eu estou vivendo, é maravilhoso o que eu estou vivendo. O inimigo não tem poder contra mim, não tem poder contra a minha família, não tem poder na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Aleluia.
Porque nós confiamos nele. Amém? Deus conhece o fim desde o começo. O Senhor é tremendo. Gratidão por nos convidar a fazer parte da sua grande família. Nós temos que ter gratidão a Deus por Ele nos aceitar. Um dia Ele olhou para nós e falou assim: viu, está muito sujo. Se você ficar na lama, você vai se sujar ainda mais. Daí Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer que nós somos dependentes dele. E daí, quando o mundo já não queria nos aceitar, já estava nos rejeitando, já estava, sabe, zombando de nós conhecemos um Deus que nos aceitou. Aleluia, Deus. Ele falou assim: pode vir do jeito que você está. Não importa se você tem pecado, não importa se você está todo sujo, se você está maltrapilho, não importa. Se você está vivendo como filho pródigo, não importa. Eu vou te dar vestes novas, vou colocar uma sandália nos seus pés, vou colocar um anel no seu dedo, e você vai ter sua vida mudada. É isso que Deus fez para nós. Amém? Aquele relógio está atrasado? Ah, não, estou vendo errado. Pastor, estou terminando. À medida que crescemos no entendimento e no conhecimento da sua palavra, passamos a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12:2. Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, através da presença dele, através do nosso conhecimento da palavra, nós passamos a entender que nós estamos agradando a Deus. É o que está dizendo a palavra. E não seres conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que muitas vezes os pregadores eles ficam inconformados. Nós estamos vivendo a palavra. A gente se conforma de ver tantas pessoas acomodadas que podiam estar na presença de Deus, buscando a Deus, trabalhando na obra de Deus, e elas estão fugindo de Deus. E o Senhor tem pressa em alcançá-las. Amém? Para a gente terminar, nós iremos desfrutar de uma vida plena e alinhada com o seu propósito para conosco. O Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou melhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Amém? O Senhor é o nosso socorro em momentos difíceis. Se você quer um refrigério na sua vida, se nós queremos um refrigério na nossa vida, nós precisamos entender que o socorro presente é o Senhor. De repente você vai buscar socorro em um lugar que não tem socorro. É a mesma coisa você chegar lá no pronto-socorro e falar assim: viu, hoje nós não estamos atendendo. Sendo que lá é o pronto-socorro. Agora o Senhor não. O Senhor é o socorro em meio à angústia. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa entender que o Senhor, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Ele não vai desamparar aqueles que buscam. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé e aplaudir esse Deus em nome de Jesus? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Aqui toda honra, toda glória, Deus te louvou. Em nome